Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e nós sempre convidamos profissionais que sempre estão atualizados nos assuntos que a gente debate. E hoje nós vamos falar de seguro de acidentes pessoais. Para isso, a gente convidou profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Estão conosco aqui a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior. Doutor Odilon, seguro de acidentes pessoais é uma área nova, mas compensação bastante atuante de vocês no Garcia e Garcia, é isso? Guaraci, obrigado pelo convite mais uma vez. Na verdade, a área de seguros já existia, de forma embrionária no escritório, mas agora, como nós temos uma profissional, uma advogada especialista no tema, né, nós resolvemos, então, aí, fomentar mais, divulgar, claro, vamos dizer assim, as demandas e os problemas, seja de ordem administrativa ou judicial, a respeito desse tema. Claro. Essa é a doutora Viviane Garbini, é isso que o senhor está falando? Ela mesma. Ok, doutora, sendo assim, vamos começar. O que cobre o seguro de acidentes pessoais? O seguro de acidentes pessoais, ele cobre a invalidez ou morte do segurado exclusivamente por acidente. Se considera acidente no direito de seguros aquele evento ocasionado subitamente, involuntariamente, por fatores externos, tá? Então, normalmente é um seguro de custo mais baixo do que o seguro de vida, que cobre aquela invalidez ou a morte por doença. Claro. E se o segurado ficar parcialmente inválido, ele terá direito à cobertura desse seguro? Agora, se direito ele terá. A questão é o quanto que ele vai receber da importância assegurada no caso da invalidez parcial. As seguradoras, elas se utilizam de uma tabela que gradua cada parte do corpo humano sob um percentual. Então, esse percentual, ele é aplicado no capital segurado. Suponhamos que tenha um segurado que contratou uma apólice que tem o capital de R$100 mil para um caso de uma invalidez por acidente. E ele, eventualmente, amputou a mão. Suponhamos que a mão nessa tabela, ela seja um percentual de 70%. A seguradora vai pagar para ele R$70 mil, o percentual sobre o capital total. O que acontece? Judicialmente, nós temos duas câmaras que divergem sobre essa questão. Uma entende que essa graduação só pode ser feita se for comprovado que o segurado, na época da contratação da apólice, teve ciência dessa graduação. Outra câmara entende que não, que é perfeitamente possível essa graduação, desde que esteja no contrato, independente da comprovação de ciência do seguro. Então, a gente encontra aí na Justiça decisões bem diferentes com relação a essa cobertura securitária. Por isso, doutor Odilon, que eu sempre convido vocês do Garcia e Garcia Advogados Associados, que são especializados nesse tema. No caso, a doutora Viviane Garbini, é isso, né? Sim. E sob a nossa ótica, Guaraci, nós entendemos que os seguros, como um negócio ofertado no mercado, ele deve ser, vamos dizer assim, protegido e analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo. Então, a nossa visão sobre o tema é nesse sentido. Então, no caso, atendendo o segurado, evidentemente a gente tem que pleitear, a gente tem que analisar o direito dele, claro, de uma forma mais ampla e mais extensa possível. Claro. E, doutora, se o trabalhador que possui LER tem direito à indenização da cobertura por invalidez? Bem, agora, se a LER ou a DOR, que é aquela lesão ocupacional, né, aquela lesão por esforço repetitivo, os bancários, por exemplo, tem muito dessa incapacidade. Se ela ocasionar o afastamento permanente do trabalhador, ele tem direito à indenização securitária. A grande questão é que se discute na Justiça qual indenização ele vai ter direito, se é sobre a cobertura por doença ou a cobertura por acidente, invalidez por acidente. Nossos tribunais entendem que essas doenças ocupacionais caracterizam um acidente de trabalho. Isso significa, então, que a cobertura que deve ser paga para o segurado é a cobertura de invalidez por acidente. Ocorre que, administrativamente, a seguradora ela paga a cobertura de invalidez por doença, que normalmente ela é mais baixa do que a invalidez por acidente,
Às vezes, a cobertura de invalidez por acidente é até o dobro da cobertura por doença. Então, se o segurado tiver recebido a invalidez por doença, ele tem direito de postular na justiça a complementação do pagamento. E o valor das coberturas deve ser atualizados? Anualmente, a seguradora deve enviar, né, um certificado do seguro, onde constam os valores dos capitais segurados e as coberturas, tá? Anualmente é para ser atualizado tanto as coberturas, as garantias seguradas, como o prêmio, o valor que o segurado paga. Ocorre que muitas vezes a seguradora não envia anualmente esse documento e o segurado acredita que ele tem o valor lá que ele contratou no início, né, que está ali no contrato, 50 mil. Não, ele tem direito àquele valor, exemplificando os 50 mil que ele contratou na época, atualizado até a data do sinistro. Existe um prazo para as seguradoras pagarem, né, para pagarem as coberturas. Que prazo seria esse? Tem? É o prazo da regulação do sinistro, né, agora sim, que é de 30 dias. Esse prazo ele pode ser suspenso se a seguradora pedir mais documentação para o segurado, tá? E ele volta a correr de onde parou quando entregue toda a documentação. Mas como nós já falamos em outros programas e não podemos deixar de frisar aqui no programa e alertar os segurados que é o prazo da prescrição, que é muito curto, que é o prazo que o segurado tem para ingressar com a ação na justiça caso a seguradora negue aquela cobertura. Esse prazo é de apenas 1 ano, agora assim. Então nós temos 1 ano da ciência do segurado da invalidez ou do acidente que ocorreu, ele comunicar a seguradora e aí depois, se houver eventualmente a negativa, ingressar na ação. Isso tudo tem 1 ano. E tem algumas situações que suspendem, sim, esse prazo, mas é extremamente importante que, ocorrendo o sinistro, imediatamente o segurado busque avisar o sinistro, havendo a negativa, o quanto antes procure um advogado, porque nós nos deparamos com muitas situações em que, pela demora do segurado de buscar um advogado, se orientar dessa negativa, ele perde o direito de ingressar na justiça. Doutor Odilon, mais alguma consideração sobre o tema seguro de acidentes pessoais, que vocês são especializados? É isso? Acho que a importância que foi colocada aqui pela doutora Viviane é não cochilar, né? Claro. O prazo é curto, claro que a gente sabe que quando acontece um acidente tem todo aquele momento de transtorno, né, no âmbito familiar, mas como esse prazo é extremamente curto, não dá para deixar para discutir essas questões, se forem discutidas, evidentemente, se não for cumprido o contrato, para um momento posterior, né? Então, em paralelo, toda a questão que existe ali de um trauma familiar em relação a um acidente, com danos, né, pessoais, nós alertamos que isso tem que ser analisado. Por isso, esse nosso bate-papo aqui no programa, para que as pessoas que estão nos assistindo fiquem alertas, né, atentas ao que poderá acontecer, para não perderem tempo, né, doutor João? É isso? Exatamente. É isso, doutora Viviane? Isso mesmo, Okay? obrigada. Agora Hoje nós falamos nossa atualidade jurídica, nós falamos de seguro de acidentes pessoais, com profissionais, evidentemente, como nós dissemos no início do quadro, com profissionais convidados que saibam do assunto, que é a doutora Viviane Garbini e o doutor Odilon Garcia Júnior. Obrigado pela presença de vocês. Voltem sempre, tá bem? Obrigado. Esse foi, então, o nosso Atualidade Jurídica de hoje, falando de seguro de acidentes pessoais. Obrigado pela sua audiência e voltamos no próximo programa.